Oi, meus amores, boa noite. E hoje a gente tá aqui junto, né, para mais uma aula. Então, pessoal, hoje a nossa aula de saúde da criança vão ter dois assuntos diferentes, tá? Mas vai ser uma aula rápida, porque o assunto ele é pequenininho, todos os dois eles são pequenos, tá? Então, por isso eu resolvi colocar os dois assuntos em uma aula só, tá bom? Mas com certeza vocês vão tirar de letra. Certeza que essa turma é muito maravilhosa, né? Então, vamos lá, gente. A gente vai começar falando sobre o RN, o recém-nascido de mãe diabética. Esse vai ser o nosso primeiro assunto, né? O que é que acontece com aquele bebezinho que ele nasce de uma mãe diabética? Seja ela a diabetes que ela já tinha antes dela engravidar, ou aquele diabetes que ela adquiriu durante a gestação, né? Que é o que a gente chama de diabetes gestacional. Aquele que é adquirido durante a gestação. Então, a gente vai falar sobre isso, né? O que é que acontece com esse bebê. Bom, gente, antes da gente começar a falar, né, sobre o que é que acontece com essa criança, com esse RN, a gente precisa entender logo o que é a diabetes, né? A diabetes, você pode falar tanto a palavra diabetes no plural, como diabetes no singular, tá? Tudo é a mesma coisa, é a mesma doença. Então, assim, a forma mais fácil de vocês entenderem, né, o conceito mais simples que existe é esse, né, que diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue. Esse é o conceito mais básico que a gente tem de diabetes, né? Então, diabetes vai ser isso, a elevação de glicose no sangue, né? Então, assim, ou seja, a glicose ela vai estar no organismo daquela pessoa, daquela mulher, em maior quantidade do que o normal, né? Então, e o que seria essa glicose, né? Glicose é igual a açúcar, tá? Quando a gente fala em glicose, a gente fala em açúcar. Vocês sempre lembrem disso. Glicose vai ser como se fosse açúcar no sangue, certo? Em quantidade elevada, tá? Por quê? Porque a glicose, ela realmente faz parte do nosso organismo, tá? Ela em quantidade normal. Por quê? Porque ela vai ajudar na questão da energia da gente, né? Então, é a glicose que faz com que a gente tenha energia, né, para realizar nossas atividades do dia a dia, né, para a gente fazer atividade física. Então, para tudo que a gente venha fazer durante o nosso dia, a gente precisa da glicose, a gente precisa ter energia, né? Senão, a gente não ia aguentar, né, levantar da cama. E quem faz essa energia, quem produz essa energia é a glicose, né? A glicose, ela é transformada em energia, né? Tem todo um processo, né? Um processo ali no nosso corpo, onde é feito isso, né? Dessa glicose, ela vai ser transformada em energia. Então, a glicose a gente usa para isso, tá? Como energia e também para a realização também de outras atividades do nosso corpo, certo? Porém, aí como eu disse a vocês, quando essa glicose ela está em quantidade elevada no nosso organismo, é aí que tudo se complica, né? Que é aí que, se não for resolvido, né, não for, vamos dizer assim, alterado, se aquilo ali não for resolvido, não for normalizado, aquela pessoa que está com essa glicose alterada vai desenvolver o diabetes. E se for durante a gestação, será o diabetes gestacional, tá? Lembrando que o diabetes é uma doença assim que ela não tem cura, é uma doença crônica, tá? Ela não tem cura, então assim, ela tem controle, certo? Mas é uma doença que aquela pessoa que adoece, né, de diabetes, ela vai levar essa doença pro resto da sua vida, tá? Mas dá para viver bem quem tem diabetes? Dá sim, né? Contanto que essa pessoa, ela mantenha essa glicose controlada, né? Então, existem várias formas de se manter essa glicose controlada. E eu vou falar para vocês, tá? Quais são. Pronto, gente. Aí eu queria entender, vocês podem perguntar assim, mas de que forma, né, essa glicose, ela entra no nosso organismo? Como é que faz para ela acumular, né, no nosso sangue? Então, a glicose, ela a gente adquire a glicose através dos alimentos, né? Então,
tem uma série de alimentos que tem a glicose como seu, vamos dizer assim, como seu componente, né? Como assim tem a glicose? Tem açúcar. O açúcar, quando a gente ingere aquele açúcar no nosso organismo, aí ele é transformado em glicose, certo? E depois a glicose transforma em energia. Então, quais são esses alimentos, né? Os próprios alimentos doces, né? Então, todo tipo de alimento que conter açúcar, né? Esse açúcar ele vai ser transformado em glicose quando a gente ingerir, né? Aí a glicose ela fica ali na nossa corrente sanguínea, certo? Outros alimentos também que têm glicose são os carboidratos, né? Então a classe de carboidrato também, quando a gente come o carboidrato, aquele carboidrato dentro do nosso organismo vira açúcar, né? Vira glicose também. Então o que seria carboidrato? Massas, pães, também arroz, algumas raízes, né, como batata, cenoura, beterraba, então macaxeira, mandioca, né? Então assim, tem uma série de alimentos que são carboidratos, né, e que são transformados, como eu falei para vocês, aquele carboidrato ele é transformado em açúcar, que é a glicose, tá? As próprias frutas também, que são, a gente chama que entra na classe dos carboidratos, né? Então a própria fruta, ela também tem um açúcar, o açúcar da fruta se chama frutose, e esse açúcar ele também é transformado em glicose no nosso organismo, tá? Então assim, existe essa série de alimentos, né? Quando a gente come, quando a gente ingere, vai produzir a glicose, tá? E essa glicose vai produzir energia. Então assim, a gente tem que deixar de comer certos alimentos? Claro que não, até porque a gente precisa de energia, né? No nosso dia a dia, né? O que conta muito é a questão da quantidade, né, que a gente ingere. A gente tem que procurar comer, vamos dizer assim, os carboidratos certos, né? A questão do doce a gente já deve evitar, tá? Carboidratos a gente pode comer? Pode, mas vamos evitar comer demais, né? Então vamos procurar comer carboidratos, vamos dizer assim, mais saudáveis, né? Então como as frutas, a questão de se você for comer algum tipo de massa, procurar optar sempre pelo integral, tá? Porque tem o índice glicêmico menor, tá? Então sempre tentar comer mais saudável, tá? Mas porém, o diabetes, ele não vai ser gerado somente por aquela pessoa que come carboidrato e açúcar em excesso, tá? O que é que acontece no organismo de uma pessoa que fica diabética, né? Então é isso que eu vou explicar para vocês agora. Como eu disse a vocês, né? A gente precisa da glicose, certo? Então, assim, a glicose, como eu disse a vocês, a glicose, ela é usada como fonte de energia, tá bom? E a glicose, ela também vai servir para outras atividades no nosso organismo, né? Algumas atividades celulares, né? Além das nossas células, precisa de ter essa glicose para ser realizada essas atividades. E essa glicose, ela tá no sangue, né? Ela fica ali no sangue. Então, ela penetra ali nas células e junto com as células, ela ali vai começar a realizar essas atividades celulares que nosso corpo precisa. Porém, para ela penetrar nas células, porque como eu disse, ela fica no sangue, aí depois ela penetra nas células. Para ela penetrar nessas células, ela precisa de uma ajudinha. Essa glicose ela vai precisar de uma ajudinha ali para ela conseguir entrar nessas células. Aí a ajudinha de quem? Da insulina, certo? As células betas da insulina. Então, a insulina, ela precisa ajudar essa glicose a penetrar nas células para que ocorra todas as atividades celulares que a gente precisa, tá? Então, a insulina, ela é um tipo de hormônio, né, que é produzido pelo nosso pâncreas, certo? Quem produz a insulina é o pâncreas. Então, é assim que funciona, né, todo esse processo. Quando é que ocorre o diabetes? Existem duas formas. Primeiro, ou o nosso pâncreas ele está com um mau funcionamento, né, ele está com algum probleminha, que ele vai estar produzindo essa insulina em pouca quantidade, certo? Então, aquela quantidade de insulina que aquele pâncreas está produzindo não está sendo suficiente para colocar aquela glicose dentro das células. Então, está ficando muita glicose ali fora, né, no sangue mesmo, na corrente sanguínea. Então, por isso que
aquele sangue vai se elevar a quantidade de glicose nele, certo? Que era para aquela glicose estar penetrando nas células, mas com pouca insulina não está dando certo. Então, essa é uma das formas, é uma das causas, né, que vai provocar uma pessoa com diabetes, vai levar essa hiperglicemia, né, que é o excesso de glicose no sangue. O mau funcionamento do pâncreas, né, que diminui a produção da insulina, tá? Essa é uma das formas. Outra forma não vai ser tanto com o pâncreas, tá? O pâncreas, vamos dizer que ele está produzindo normalmente a quantidade de insulina ali, certinha, que tem que ter, porém está tendo um mau funcionamento na questão ali da entrada da glicose nas células, né? Então, as células que tem presente na insulina se chamam células beta, certo? Células beta pancreáticas. Aí são essas células que estão presentes na insulina que vai ajudar essa glicose a penetrar nas nossas células corpóreas, tá? Então, digamos que está tendo um probleminha ali, está tendo um mau funcionamento ali, e essa glicose, ela não está conseguindo entrar nessas células, né? Não está conseguindo entrar nas células para realizar as atividades. Então, essa glicose, ela está ficando na corrente sanguínea, tá? E o pâncreas ali está vendo que está tendo muita glicose no sangue e o pâncreas começa a produzir mais insulina, mais insulina, mais insulina e não está dando certo. É o pâncreas produzindo mais insulina e mesmo assim está dando um probleminha ali e aquela glicose não está penetrando nessas células. Aí não está penetrando e está aumentando a quantidade. Então, é assim, acontece isso, muito isso também, certo? Então, assim, não é o funcionamento do pâncreas, é um problema ali na parte da entrada da glicose nas células, certo? Aí pode acontecer, então, dessas duas formas. E nessa segunda forma que eu tô falando agora para vocês, é o que a gente fala de resistência à insulina, tá? Que é quando a glicose, ela tá sendo produzida, né, ali, fica ali na corrente sanguínea em grande quantidade, o pâncreas produz muita insulina, fica produzindo cada vez mais insulina para tentar combater ali aquela glicose em excesso, né? Porém, está sendo insatisfatório, tá? Então, também vai gerar diabetes, certo? Por quê? Porque essa glicose não está conseguindo penetrar dentro das células e está ficando muita quantidade no sangue, tá bom? Então, existem essas duas formas. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, tá falando aqui assim, pode ocorrer devido a defeitos na produção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta, tá? Então, foi as duas formas que eu disse. Defeito na produção, tá? Que é aquela quando o pâncreas não está produzindo insulina suficiente. E na ação do hormônio, né? Como eu disse a vocês, tá? O pâncreas está produzindo a insulina, porém, na hora de agir ali na glicose, para aquela glicose penetrar naquelas células, né, para realizar as atividades celulares, para ser transformada em energia, aí está ocorrendo um problema ali, tá? A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares, né? Foi o que eu disse. A falta de insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, que é o que a gente chama de hiperglicemia, né? Hiper, muito, alta, né? Glicemia, então, alta produção de glicose. A definição de diabetes mellitus se aplica tanto a situações em que o tratamento utiliza insulina ou medicamentos orais, quanto à modificação dietética, tá? Então, assim, dependendo do tipo de diabetes, né, da taxinha de diabetes, de hiperglicemia que tá ali, né? Então, vai ser um diabetes que ele pode ser tratado de 3 maneiras, né? Ele pode ser tratado apenas com dieta, né? A parte dietética, né? Vai ser mudado todo o cardápio daquele paciente, né? Vai reduzir doces, ele não vai poder comer doces, os carboidratos vão ser reduzidos também. Então, vai haver, assim, uma modificação na dieta daquele paciente. Então, é uma forma de controle do diabetes. Aí outra forma é a forma oral, com medicações orais, né? Então, são medicações que vai ajudar, né, a manter esse nível de glicose, vamos dizer assim, certinho ali, né? Vai combater esse probleminha. E tem a insulina em si, né? Que é aquela insulina injetável, né? Que é aqueles pacientes, vamos dizer assim, que já tem
com diabetes, vamos dizer assim, mais grave um pouquinho, né? Porque não consegue controlar com dieta e medicações orais, né? Então, aí precisa partir para a insulina em si. Normalmente, esses que usam insulina são aqueles em que o pâncreas está com problema, né? Então, o pâncreas não está produzindo, né, na quantidade ideal, aí por isso que eles fazem o uso da insulina, certo? Que é a insulina sintética, né? Que vai ser aplicado, né, normalmente ou na barriga, que ela é subcutânea, ela é uma injeçãozinha subcutânea, certo? Não é intramuscular, então é só ali na parte abaixo da pele que é aplicado, né? Então, por isso, normalmente as agulhas são agulhas menores, né? Aí pode ser dado na região ali do abdômen, né, na barriga, ou pode ser dado também no deltoide, né, no músculo do braço, mas normalmente pode ser dado também no glúteo, na região ventroglútea, na região do glúteo, porém, né, normalmente eles optam mais pela barriga, porque é mais fácil para eles aplicarem, né, na região abdominal, ou glútea, né, a parte glútea, porque para eles fica mais fácil aplicar, né, quando não tem outra pessoa para aplicar para eles. Então, eles têm que aprender, né, fazer essa auto-aplicação. Pronto, o diabetes ele é dividido em 3 tipos, pessoal, tá? 3 tipos. Nós vamos ter o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é de acordo com aquela partezinha que eu expliquei para vocês, né? Que é geralmente aquela pessoa que teve algum problema no pâncreas, né? Nas células ali do pâncreas, e o pâncreas não está secretando, não está produzindo insulina suficiente, tá? Para manter a glicose em níveis normais, certo? Então, ali o problema vai ser no pâncreas, normalmente, tá? Esse diabetes tipo 1. Aí ele fala assim, essa forma de diabetes é resultado da destruição das células beta-pancreáticas por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpos pelo próprio organismo contra as células, levando à deficiência de insulina. Tá? Então, assim, geralmente quem tem esse tipo de diabetes são pessoas mais jovens, né? Então, quando você vê crianças com diabetes, adolescentes com diabetes, né? Você pode saber que normalmente, tá, minha gente? Lógico que vai ter as exceções, mas normalmente esse é o tipo de diabetes, tá? Que a criança, o adolescente, ele vai ter, tá? É a diabetes tipo 1, porque é como se fosse um processo imunológico do seu corpo, né? É como se para eles, para o organismo, né, ali, as células beta-pancreáticas, né, que são ali as que ajudam ali na secreção da insulina, né, tudo ali, é como se aquelas células, aquela insulina, ela fosse algo estranho do organismo, né? Então, o pâncreas às vezes não está em bom funcionamento, produz em menos quantidade, às vezes não produz em menos quantidade, porém, essas células pancreáticas, elas vão estar sendo destruídas, né, quando há essa questão da imunidade, né? Tem o próprio sistema imune combatendo ali aquelas células, como se aquelas células fossem algo estranho daquele organismo. Aí eles querem destruir aquelas células ali, né, de insulina, e não vai ter insulina, né, para ajudar aquela glicose a penetrar nas células, né? Então, por conta disso, aquela glicose vai ficar ali se excedendo no sangue, porque não vai estar entrando em quantidade suficiente dentro das células para fazer as atividades celulares e ser transformada em energia, né? Tanto que pessoas que realmente geralmente têm esses diabetes tipo 1, são aquelas pessoas que vivem muito cansadas, né? Muito sonolentas, porque elas têm pouca energia, né? Porque aquela glicose não está sendo transformada em energia, está sendo tudo acumulado ali no sangue, né? Então, são pessoas, geralmente assim, vivem muito cansadas, né? Sem energia. Em geral, costuma acometer crianças e adultos jovens, mas pode ser desencadeado em qualquer faixa etária. O quadro clínico mais característico é de um início relativamente rápido, alguns dias ou até poucos meses, de sintomas como sede, diurese e fome excessivas, emagrecimento importante, cansaço e fraqueza. Gente, importante eu dizer para vocês, existem 3 sintomas que ele vai ser válido para todos os diabetes, para todos os 3 tipos de diabetes, tá? São sintomas assim que se
alguém desenvolver, apresentar esses 3 sintomas, já tem que ficar ligado e ir atrás de investigar, né? Porque pode ser o diabetes. Porque é o mais comum, vamos dizer assim. Quando você descobre que você está com diabetes, geralmente você está apresentando esses 3 sintomas, tá? Que vai ser a sede em excesso, tá? Então você vai estar sempre com sede, aí você toma água e está com sede, toma água e está com sede, tá? Então você vai ter sede em excesso, você vai ter fome em excesso, tá? Então, do mesmo jeito, é como a água, você tá sempre com sede e você vai estar sempre com fome, tá? Mais do que o normal, do que como você ficava antes. E a questão de urinar também, você vai passar a urinar com muita frequência, certo? Muita frequência, você vai estar sempre com vontade de estar aí no banheiro. Então, são esses 3 sintomas que são os principais, assim, são os chaves, assim, sintomas chaves, do diabetes, e vai estar presente nos 3 tipos, como eu disse a vocês. Lembrem disso, gente, recordem, são os 3 principais, tá? Sede em excesso, que a gente chama polidipsia, tá? Fome em excesso, que é a polifagia, e aí a vontade de urinar com muita frequência, tá? Que é a polaciúria, tá bom? São esses 3 principais sintomas. Aí, quem tem o diabetes tipo 1 também vai apresentar emagrecimento importante, tá? Então, é aquele paciente que mesmo comendo bastante, porque ele vai estar sempre com fome, vai estar comendo bastante, ele vai estar emagrecendo. E o cansaço e a fraqueza, né? Por conta da questão que eu falei pra vocês, que a glicose não vai estar sendo transformada em energia ali. Então, é um paciente que vai estar sempre cansado, com sono, tá? Se o tratamento não for realizado rapidamente, os sintomas podem evoluir para desidratação severa, tá? Então, por mais que aquele paciente ele beba bastante água, ele pode evoluir para uma desidratação, sonolência, vômitos, dificuldade respiratória, tá? Então, é o paciente que ele vai ficar com dificuldade de respirar, né? Ele vai ter ali dispneia importante e ele pode entrar em coma, certo? Esse quadro mais grave é conhecido como cetoacidose diabética e necessita de internação para o tratamento, tá? Então, assim, a gente fala que é a complicação grave do diabetes, o nome é cetoacidose diabética, gente, olha. Cetoacidose diabética, gravem isso, tá? É a complicação grave de quem tem diabetes, tá bom? Se chama cetoacidose diabética e vai causar todos esses sintomas aqui, tá? E pode, quando você tá com cetoacidose diabética, além de você ter esses sintomas, você vai vir para esses outros também, tá? Questão da dificuldade respiratória, você pode entrar em coma, pode ter vômitos, tá? Então, assim, se você tiver com diabetes tipo 1 e a sua hiperglicemia ali não for resolvida, né? Tá ali o excesso de insulina, tá lá em cima. Se não for resolvido, você não for tratado, aí você pode evoluir para um quadro desse. O segundo tipo que a gente fala é o diabetes mellitus tipo 2, tá? Esse aqui é o diabetes mais comum, certo? Então, cerca de 90% dos pacientes que têm diabetes é o diabetes tipo 2, tá? É o mais comum, que é aquele que você adquire geralmente na fase adulta, né? Então, no decorrer da sua vida ali, você vai se alimentando mal, você é uma pessoa sedentária. Pessoas que são obesas também têm mais propensão a desenvolver esse tipo de diabetes, tá? Por quê? Porque é o excesso de glicose ali no seu organismo, porém, assim, muitas vezes é causado, né, por uma má alimentação mesmo, né? Aquelas pessoas que comem muito carboidrato, consomem muitos alimentos com açúcar, né? E não pratica atividade física. Então, você fica comendo muita glicose, né? Colocando muita glicose ali dentro do seu organismo, né? Então, como você não pratica exercício físico, né? Você é uma pessoa sedentária, aquela glicose vai estar sendo transformada em energia em partes, mas aí, às vezes você não queima aquela energia, né? Então, quando você faz a atividade física, né? Aquela glicose ela vai estar ali sempre sendo usada, né? Porque você vai estar queimando durante os exercícios. Então, por isso que é muito importante, né? Por isso que é sempre muito incentivado essa questão da gente não ser sedentária, a gente praticar alguma atividade física, né? Ou até uma andadazinha, corrida, musculação,
né, alguma atividade física, né, que aquela pessoa venha gostar. E também a questão dos alimentos, né, como eu falei, hoje em dia as pessoas se alimentam muito mal, né, muito mal mesmo. Lógico, tem pessoas que se preocupam muito em comer saudável, né, mas tem outras, assim, que estão nem aí, comem muito carboidrato, como eu disse a vocês, consomem muito alimento doce, principalmente o refrigerante, tá, que o refrigerante é puro açúcar. Copo de refrigerante você está tomando ali, mesmo que você está tomando um copo de açúcar, né? Então, são esses fatores ruins que você tem no decorrer da sua vida, ao longo da sua vida, que acaba desencadeando esse diabetes, né? Normalmente é dessa forma, tá bom? Porém, esse diabetes aqui, ele age com aquela segunda partezinha que eu expliquei para vocês, né? Quando o pâncreas, ele tá ali produzindo a insulina, normalmente, tá produzindo, porém, aconteceu algum probleminha ali naquela insulina, naquelas células ali, né, do pâncreas, naquelas células ali daquela insulina, daquele hormônio, que não tá ajudando de forma eficiente essa glicose penetrar nas células, tá? Então, por conta disso, as células, a glicose, ela não tá penetrando de forma eficiente nas células, né, para realizar as atividades, para se transformar em energia. Então, essa glicose, ela tá ali se acumulando no sangue, né? Que é onde vai causar os casos de hiperglicemia, né? E depois originar o diabetes, quando essa hiperglicemia ela não é resolvida. Então, ao falar assim, nesta forma de diabetes está incluída a grande maioria dos casos, né? Como eu falei para vocês, 90%. Nesses pacientes, a insulina é produzida pelas células beta pancreáticas, porém sua ação está dificultada, caracterizando um quadro de resistência insulínica, tá? Lembra que eu falei para vocês da resistência insulínica? Né? Que é quando o pâncreas está ali produzindo normalmente, né? Porém essa glicose não está entrando nas células, está ficando na corrente sanguínea, e o pâncreas vendo aquilo ali começa a produzir mais insulina, né? Mais insulina, e a glicose também não vai entrando, e mais produção de insulina. Aí começa um nível muito alto de produção de insulina, que é quando aquele organismo, a gente fala, né, tá tendo resistência à insulina. É um quadro de resistência à insulina, né, que é quando esse pâncreas ele produz insulina em excesso e não tá resolvendo, tá? Não tá resolvendo. Isso vai levar a um aumento da produção de insulina para tentar manter a glicose em níveis normais. E quando isso não é mais possível, surge o diabetes. A instalação do quadro é mais lenta e os sintomas, sede, o aumento da diurese também, ó, preste atenção, sede, aumento da diurese, quer dizer, aumento da vontade de fazer xixi, né, a vontade de ir ao banheiro fazer xixi, dores nas pernas, alterações visuais e outros. Podem demorar vários anos até se apresentarem, tá? Então, por isso que eu disse a vocês, esse aqui acontece mais no decorrer da nossa vida, por isso que ele é mais comum em adultos. Por conta disso, né? Que é por conta dos nossos hábitos durante toda a nossa vida ali, vai se acumulando, né? Aqueles hábitos ruins, e a gente desenvolve esse tipo de diabetes. Então, do mesmo jeito que é um diabetes que ele é mais demorado, né, para ele acontecer, ele também é mais demorado para aparecer os sintomas, diferente do diabetes tipo 1, que os sintomas são muito rápidos, né? Então, você ficou doente do diabetes tipo 1, os sintomas vão aparecer em poucos dias, tá? Ali em poucos dias, em poucas semanas, então vai ser muito rápido. Já nesse aqui não. Às vezes você pega o diabetes e para começar a aparecer os sintomas vai demorar. Se você não for aquela pessoa que, vamos dizer assim, que faz exames com frequência, né? Então você vai ter o diabetes e nem vai estar sabendo, tá? Porque os sintomas, eles demoram a aparecer nesse tipo de diabetes aqui, tá? E um detalhe que eu disse a vocês, a questão dos 3 sintomazinhos, ele também é mais frequente também aqui nesse, tá? A sede excessiva, fome excessiva e a questão da vontade de ir ao banheiro, né? Ir ao banheiro com mais frequência também, tá? Se não reconhecido e tratado a tempo, também pode evoluir para um quadro grave de desidratação e coma. Então, todos dois podem desenvolver um quadro grave. O paciente pode entrar em coma, o paciente pode ir a óbito, tá? Se essa hiperglicemia não for resolvida, tá certo? Normalmente,
Normalmente quem tem esse tipo de diabetes, ele faz mais uso da questão do oral, tá? Da medicação oral, ou então da parte da dieta, tá? É mais difícil esse tipo de paciente utilizar a insulina. Ainda sobre o diabetes tipo 2, tá, minha gente? Ao contrário do diabetes tipo 1, no diabetes tipo 2, geralmente há associação com aumento de peso e obesidade, acometendo principalmente adultos a partir dos 50 anos, tá? Lembra que eu falei para vocês que isso aqui como é de acordo com os seus hábitos, vamos dizer assim, né? Alimentares, hábitos saudáveis, normalmente a questão do peso, né? Do paciente vai ter interferência aí, vai fazer parte ali de um fator de risco, certo? E ele acomete principalmente adultos a partir dos 50 anos, então pessoas mais velhas. Mas isso não quer dizer que esse tipo de diabetes aqui não ocorre em criança ou em adolescente. Ocorre também, mas é mais difícil, tá, minha gente? Porém, ocorre porque, como eu falei, os hábitos hoje são muito ruins, né? Então, as crianças, os adolescentes estão cada vez mais se alimentando ruim, né? Comendo muita besteira, né? Comendo um excesso de carboidrato, muito refrigerante. E essas são crianças e adolescentes que estão cada vez mais obesas, né? E como eu disse a vocês, a questão da obesidade leva à propensão de você desenvolver esse tipo de diabetes aqui, tá? Contudo, observa-se cada vez mais o desenvolvimento do quadro em adultos jovens e até crianças. Desculpa, gente. E isso se deve principalmente pelo aumento do consumo de gorduras e carboidratos, aliado à falta de atividade física, né? Que foi o que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, uma diferença também desse diabetes para o 1 é a questão do aspecto físico da pessoa, né? Então, o diabetes tipo 1, ele vai causar emagrecimento, tá? Naquele doente, naquela pessoa que tem a diabetes tipo 1. Nesse aqui, a pessoa ela não precisa necessariamente emagrecer. Pelo contrário, pode ser que sejam pessoas mais gordinhas, tá? Tenham mais cheinhas, tá? Então tem essa diferença. Pronto, aí aqui eu fiz tipo um quadrozinho, né? Mostrando quais são os sintomas do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2, para poder vocês conseguirem diferenciar um do outro. Ó, aí como eu deixei até destacado em azul, tá vendo? Porque são os três sintomas principais, né? São os sintomas que vai estar presente ali em qualquer um desses diabetes, tá? Então, é os principais. Então, no diabetes tipo 1, fome frequente, já falei, tá? Fome frequente, que é a polifagia. Sede constante também, que é a polidipsia, que eu tô falando já os termos técnicos para vocês saberem, aprenderem. Vontade de urinar diversas vezes ao dia, né, que é a polaciúria. Perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças no humor e náuseas e vômitos, tá? São os principais sintomas. Lembrando que os 3 primeiros, né, são os principais dos principais, vamos dizer assim. E os sintomas do diabetes tipo 2, né, vão ter os 3 primeiros também, né? Então, vai ter a polifagia, a polidipsia, né? A polaciúria, perdão, minha gente. Formigamento nos pés e mãos, tá? Também vai sentir, então vai sentir como se fosse dormentes a parte aqui, as pontinhas, tá? As pontinhas aqui dos dedos, das mãos e dos pés. Quando a gente fala esse formigamento, né, a gente está falando de dormência, né? Então, é aquele paciente que vai ter essa dormência, né? Às vezes pode até nem sentir o membro, tá? Por quê? Porque geralmente quem tem o diabetes tipo 2 tem problema também de circulação. Então, a circulação dele não vai funcionar como uma pessoa normal, certo? Então, por conta disso, principalmente na circulação nas extremidades, que a gente fala, né? Que são as pontas dos dedos, né? Nos dedos, nos pés ali, que são as extremidades do nosso corpo. Então, principalmente aí nessas áreas é que a circulação é diminuída. Então, por isso que eles vão ter essa sensação de formigamento, de dormência, tá? Infecções frequentes na bexiga, rins, pele, infecções de pele, tá? Feridas que demoram para cicatrizar. Então, pela a questão
circulação mesmo, né? Então, eu acho que vocês já ouviram falar, né? Quem é diabético tem esse problema, né, de cicatrização. Então, um cortezinho que pra gente, no instante sara, pra eles demoram demais, minha gente. Por isso que quem tem esse tipo de diabetes tem muita questão de amputação de membros, né? Porque às vezes um simples ferimentozinho ali no pé, certo? Se for um paciente que não tem um controle glicêmico, né? Aquele paciente que a glicemia dele, a glicose está sempre lá nos altos, lá em cima. Aí vai ser um paciente que vai demorar demais para cicatrizar, ou às vezes nem cicatriza, né? Então não cicatriza, aí às vezes aquele tecido acaba morrendo, né? Porque perde a circulação ali daquele membro, aí tem que amputar, tá? Então assim, é uma doença muito perigosa, uma doença assim muito triste, tá? E visão embaçada também, porque vai mexer também com a questão da visão do paciente. Tá? Então, normalmente são pacientes também que vão ter problemas de vista ali, não vão conseguir enxergar. Dependendo do nível de diabetes, pode levar também a falta de visão, a perca da visão também, minha gente. Né? Então, por isso que eu tô dizendo, é muito grave, é sim. Né? Tem gente que acha que diabetes é besteira, mas não é. Como eu disse, é uma doença que dá pra você controlar, você vai ter que viver o resto da sua vida com ela. Mas dá pra você controlar, né? Se você fizer o tratamento adequado. Porém, tem muitos pacientes que eles têm essa dificuldade pela questão da alimentação, né? Porque muda totalmente a rotina alimentar. Então, tem muitos pacientes que não mudam, não querem nem saber e não estão nem aí para essa questão de dieta, de fazer dieta, né? De eliminar alguns tipos de alimento do cardápio e acabam piorando e desenvolvendo, né, formas graves mesmo da diabetes. Eu digo por experiência, né, do meu pai. Meu pai, quando ele era vivo, ele era diabético. E assim, ele passou muitos anos, né, quando ele descobriu que tinha diabetes, acho que foi há uns 20 anos atrás. E assim, no começo, ele não ligava para fazer dieta, né? Então, ele comia de tudo. Era todo mundo brigando com ele não queria saber, comia. É tanto que minha mãe, ele se aposentou, depois que ele se aposentou, né? Minha mãe, ela ia trabalhar, saía para trabalhar e ele ficava só em casa. Aí ele pegava, minha gente, olha só o que era que ele fazia. Ele descia lá pro mercado público, no centro da cidade, e ia lá pro mercado, né? E ia comer doce de leite. Lá vem, aqueles doces de leite de bola, ele adorava. Aí ele ia lá e ia comer escondido lá, né? Porque a gente não comprava pra dentro de casa, não levava pra dentro de casa. Já porque sabia que ele era igual uma criança, sabe? Não ligava pra essa questão da alimentação. Aí já não comprava por conta disso. Pois ele descia pra rua, ia lá pro mercado público e comia, ó, os pirecão de doce desse tamanho, doce de bola, certo? Aí eu sei que avisaram a manhã, né? Os conhecidos viram, disse que ele descia quase todo dia. Avisaram a manhã, foi a maior brigaiada, tudo. Mas aí ele era muito teimoso. E depois ele piorou, né? Então, a princípio ele só tomava medicação oral, depois ele teve que fazer uso de insulina, né? Então ele passou a tomar insulina 2 vezes por dia, era 2 furadinhas todo dia, né? 2 picadas ali de insulina. Aí ele desenvolveu a neuropatia diabética, né? Que é uma complicação mais grave do diabetes, né? Então assim, ele passou a neuropatia é como se fosse essa parte de dormência, né? Dos membros ali, a parte dos nervos ali. Tá? São doenças dos nervos. Então, ele passou a não ter tanta sensibilidade nos pés, tá? Então, assim, ele andava mancando. Por quê? Porque ele pisava no chão e não sentia os pés dele. Porque ele foi perdendo essa sensibilidade, né? Então, ele tinha muito medo dele. O medo maior dele era a questão dele perder um pé, ter que amputar, né? Então, ele desenvolveu essa doença, aí ele perdeu a sensibilidade além dos pés e tudo. Então, quando foi se agravando, foi que ele viu que ele estava errado no que ele fazia. Aí ele começou a ter controle, vamos dizer assim, da alimentação. Aí foi quando ele começou a ter esse controle, né? Já não comia mais nada doce, que tivesse açúcar, né? Então, a questão de carboidrato, ele diminuía muito na quantidade. Às vezes, quando ele comia um biscoito, uma coisa assim, era integral, um pão era integral, certo? Mas aí já depois, né, que vamos dizer assim, que já tinha piorado muito, se complicado muito, foi que ele resolveu, né, seguir, vamos dizer assim, a risca.
Então, assim, se você seguir direitinho todas as orientações do médico, né, do endocrinologista, né, que é o médico que cuida de pessoas com diabetes, né, que é o médico de hormônio. Então, se você seguir tudo direitinho ali, você vai conseguir levar uma vida boa a vida toda, né? Lógico, com essa questão de restrição alimentar. Mas é só seguir e eu acho que com o tempo você acaba se acostumando, né? Pronto. E o terceiro tipo de diabetes que a gente tem, que existe, é o diabetes gestacional, tá? Então, o diabetes gestacional, pessoal, é como eu já tinha dito a vocês, é aquele diabetes em que aquela mulher, aquela gestante, ela vai adquirir no decorrer da gestação dela. Então, aquela mulher que ela não tinha diabetes antes, ela desenvolveu durante a gestação. Aí, depois que essa mulher ela tem o seu bebezinho, né? Ela vai ali, pare aquele bebê, às vezes volta ao normal, né? Aquela glicose diminui, a hiperglicemia diminui e ela fica normal novamente, né? Sem o diabetes. E tem aquelas mulheres que, infelizmente, elas vão levar o diabetes pro resto da vida, vira crônico, tá? Do diabetes gestacional, ele passa para ser o diabetes tipo 2, tá bom? Então, assim, aí vocês perguntam, mas professora, então por que é que tem mulheres que desenvolvem esse diabetes, né, gestacional? Normalmente, minha gente, tem vários fatores, lógico, mas normalmente é muita questão da alimentação, como eu disse a vocês, né? O que essa gestante ela come durante a gravidez dela, né? Porque tem gestante, eu sei que durante a gravidez, né, tá muita fome, a gente sente muita fome porque a gente tá comendo por 2 pessoas, né? Porém, tem muita gestante que exagera demais, né? Exagera, come demais, come de tudo. Exagera principalmente nos doces e nos carboidratos, tá? Então vai aumentar a glicose dessa gestante, né? E se passar do limite, aí essa gestante vai acabar desenvolvendo esse diabetes gestacional. Então a principal é essa, a questão da alimentação. Aí tem também a questão da gestante, se ela já for uma gestante obesa, né? Então, aquela gestante que ela é obesa também tem mais predisposição a desenvolver esse tipo de diabetes, tá? Então, assim, eu coloquei aqui, a gente coloca assim, atenção especial deve ser dada ao diabetes diagnosticado durante a gestação, tá? Pode ser transitório ou não, ou seja, pode passar depois que ela ganhar bebê ou não, pode manter, né? Ao término da gravidez, a paciente deve ser investigada e acompanhada, certo? Então, depois que essa paciente tiver o filho, né, então ela tem que ser acompanhada, né, para ver se ela vai continuar com esse diabetes ou não. Na maioria das vezes, ele é detectado no 3º trimestre da gravidez, através de um teste de sobrecarga de glicose. Então, assim, a maioria das vezes, esse diabetes só vai ser desenvolvido no 3º trimestre, né? Ou seja, qual é o 3º trimestre? A partir do 7º mês de gestação, tá? Normalmente, gente, isso não quer dizer que seja a regra, tá? Mas a maioria das vezes a mulher ela só vai desenvolver esse diabetes, né, a partir do 7º mês. Por quê? Porque, como eu disse, durante os 6 primeiros meses ela tá ali, ó, comendo demais, né, arrochando na comida, no carboidrato e vai acabar desenvolvendo esse diabetes. Então, assim, por isso a importância de se realizar esses exames, né, durante os 3 trimestres. Né? Então, nos 3 primeiros meses tem que ser feito, né, o exame da glicose em jejum. Aí no segundo semestre também, no segundo trimestre também, né, quando a mulher está ali entre o 4º e 6º mês de gestação, também tem que ser feito repetido, mesmo que os primeiros tenham dado normal. E também quando a mulher entra no 3º trimestre também, tá? Então ela entrou no 7º mês ali de gestação, tem que ser realizado novamente o teste, né, de glicemia em jejum. Tá? Então, tem que ser feito esse exame, no mínimo, 3 vezes durante todo o pré-natal dela ali, tá? As gestantes que tiverem história prévia de diabetes gestacional, tá? Então, aqui são os fatores de risco, tá, gente? Então, tipo assim, o que é que pode causar esse diabetes gestacional nessa mulher? Então, é isso aqui, prestem atenção. Ó. Pode ser história prévia de diabetes gestacional, tá? Ou seja, em outra gestação, ela já desenvolveu diabetes gestacional. Se isso aconteceu nessa nova gestação, corre o risco dela desenvolver novamente, tá?
perdas fetais ou malformações fetais, né? Então, são mulheres que você já vê que ali o organismo, o aparelho reprodutor dela já não é, vamos dizer assim, tão normal, né? Porque ela já teve aborto, tá? Ela já teve a malformação fetal, né? Em uma gravidez anterior. Pacientes com hipertensão arterial, tá? Por quê? Porque a hipertensão, ela está ligada diretamente ao diabetes, tá? Normalmente, quem tem diabetes vai ter hipertensão, certo? Normalmente. Mas não é regra, tá, minha gente? Mas normalmente, que eles estão interligados. São duas doenças ali que estão ali juntinhas. Obesidade, tá vendo a questão da obesidade? Aquelas pacientes mais gordinhas, né? História familiar de diabetes também. Então, assim, por exemplo, como eu disse a vocês, né? Meu pai era diabético, meu avô, pai dele também era diabético. Então, eu tenho uma maior propensão a desenvolver o diabetes também. Inclusive o diabetes gestacional, tá? Porque essa questão da hereditariedade, né, em relação ao diabetes é muito comum, tá? Se você teve pessoas da sua família ali próximas, né, você tem um risco também maior de você ter o diabetes. Familiar não deve esperar o terceiro trimestre para serem testadas, já que sua chance de desenvolver a doença é maior. Tá? Então, nenhuma, né? Mulher nenhuma, ela deve esperar até o terceiro trimestre para fazer o exame, né? Como eu disse, o exame ele tem que ser realizado no mínimo 3 vezes durante todo o pré-natal, no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro, tá bom? Porque tem que sempre estar fazendo esse acompanhamento, né? Para fazer a detecção precoce, né? De alguma doença que aquela gestante possa desenvolver, né? Ou já tenha. Pronto. Aí, quais são as consequências para o bebê? Então, a mãe é diabética. Pode ser aquela mãe, como eu disse a vocês, tanto diabética antes de engravidar, como aquela mãe que desenvolveu a diabetes durante a gestação. Então, o que é que acontece com esse bebezinho? Certo? Vocês lembram que eu já falei com vocês em outra aula, né, sobre a questão do bebê, aquele bebezinho que nasce com muito peso, né, com mais de 4 quilos, né, o bebê macrossômico, que é aquele bebê que ele é grande e gordo, né? Então, normalmente são bebês de mães diabéticas, certo? São bebês que, como eu disse, muita gente acha bonito, né, quando nasce, porque é aquele bebê grandão, tá? Mas não é grande, mas não é saudável, certo? Então, o risco daquele bebê no futuro vir desenvolver um diabetes também é muito grande, tá? Porque é um bebê que, vamos dizer assim, como é que diz, minha gente? A questão da glicose. Ingeriu muita glicose, né, durante a gestação da mãe. Então, como tudo da mãe, tudo que tem ali na mãe não vai para o bebê, não vai para o feto, né, ali pelo cordão umbilical e placenta, então é aquele bebê que ingeriu bastante glicose e que com certeza, quando ele sair dali, do útero daquela mulher, né, vier para a vida extra-útero, ele vai sentir falta da glicose, porque lá ele tinha em excesso, né? Então, é aquele bebê que lá ele tinha em excesso a glicose, aí quando ele é expelido, é expulso, né, dali dentro da barriguinha da mãe, quando corta o cordão umbilical, o próprio organismo desse bebê vai sentir falta dessa glicose. Então, são bebês que eles têm um maior risco de desenvolverem no momento, nas primeiras horas ali, né, após eles nascerem, hipoglicemia, que quer dizer, né, glicose em baixa quantidade do normal, tá? Por quê? Porque, como eu disse a vocês, tá lá dentro do útero, é muita glicose, muita glicose. Quando tira, a glicose dele não vai cair, né? Então, é como se caísse demais, entendeu? Porque o organismo dele sentiu falta. Então, são bebezinhos que correm o risco de ter uma hipoglicemia e, às vezes, até uma hipoglicemia grave, né? Então, são bebês que precisam ser monitorados depois que eles nascem, né? Sempre tá fazendo ali o HGT, né? Que é o exame de glicose naquele bebezinho, para ver se a glicose dele tá normal, tá? Então, são bebezinhos que é incentivado ser colocado no peito para mamar o mais rápido possível, né? Para poder não ter esse problema de hipoglicemia, tá bom? Então, bebê grandão, com mais de 4 quilos, gente, não é legal, não é bom, tá? Então, quais são as consequências? Havendo hiperglicemia materna,
o feto recebe grande quantidade de glicose, o que ocasiona a hipertrofia das células beta-pancreáticas, com consequente hiperinsulinismo fetal, né? Então, assim, é como eu disse a vocês, é aquele bebezinho que recebe muita glicose da mãe, né? Recebe muita glicose. Então, se ele recebe muita glicose, o pâncreasinho dele vai tentar combater aquele excesso de glicose no sangue dele, não vai? Então, o que é que o pâncreas vai fazer? Vai produzir muita insulina também. Então, vai produzir muita insulina, né, para tentar ali, vamos dizer assim, ter aquele equilíbrio com aquela glicose. Aí é o que vai acontecer, o hiperinsulinismo fetal, certo? Que é excesso de insulina no organismo daquele feto, tá? É uma das consequências. A hiperglicemia materna, né, pode ter ação teratogênica sobre o feto nesse período. Gente, quando vocês ouvirem essa palavra teratogênico, tá? Quer dizer causar mal, tá? Que pode causar algum dano, algum mal ao feto, certo? Toda vez que vocês virem essa palavra, lembrem disso, né? Alguma substância ou algo que vai causar algum dano, alguma lesão, algo grave ou até não grave, mas vai causar algum dano, algo naquele feto, certo? Então, por estar dizendo que, então, a hiperglicemia, né, aquela mulher que tem diabetes, vai causar ação teratogênica, né? Então, provavelmente vai causar algum dano naquele bebê, certo? Então, assim, são problemas principalmente no feto, durante a formação. Se aquela mãe, ela, por exemplo, ela desenvolve diabetes já no começo, vamos dizer assim, mais no começo da gravidez, aí maior ainda o risco daquela criança nascer com algum problema, certo? Porque durante ali a formação do bebê, né, do desenvolvimento daquele feto, vai ter essa ação teratogênica, como está falando aqui. Então, são bebês que podem nascer com problemas respiratórios, que podem nascer com problemas neurológicos, principalmente cardíacos, tá? Cardiovasculares, tá? Pode ter problema também no desenvolvimento dos ossos daquele feto, né? Durante ali, na barriguinha da mãe, então vai ter problema no desenvolvimento dos ossos daquela criança. Então, são crianças que podem nascer com algum problema ósseo, tá? E tem vários outros problemas que eu ainda vou mostrar aqui para vocês. As consequências para o bebê, filho de mãe diabética, quando a diabetes não é controlada, são principalmente malformações no sistema nervoso central, tá vendo a questão do cérebro, malformações cardiovasculares, então aquela criança pode nascer com uma doença, uma cardiopatia congênita, no aparelho urinário e no esqueleto, tá? Então a parte óssea também ali daquela criança pode ocorrer algum dano, tá? Aí eu só botei a observação, para dizer eu quero um agente teratogênico, né? Para quem não soubesse o que é. Aí quais são as outras consequências também, minha gente, que podem acontecer? Nascer antes das 37 semanas de gestação. Então a gente viu que bebezinho que nasce antes de 37 semanas é bebê prematuro, tá? A criança, para ela nascer em tempo normal, é a partir de 37 semanas. Então, se está nascendo antes de 37 semanas, é aquele bebezinho pré-termo, né? Então, é o bebê prematuro, que está nascendo antes do tempo certo, né? Então, são bebês que vai precisar de cuidados especiais, né? Que muitas vezes vai precisar ficar em incubadora, vai precisar ficar em UTI, tá? Então, a consequência para a mãe que é diabética pode acontecer isso nessa criança. Então, essa criança, ela também pode ter icterícia neonatal, tá? Que a icterícia neonatal eu também já tinha falado com vocês comentado sobre isso, né? Que é aquela criança que nasce amarela com um problema, né, de bilirrubina ali naquele pigmento, né? Que às vezes precisa fazer fototerapia. Nascer muito grande, como eu disse a vocês, com mais de 4 quilos, que a gente fala que são os bebês macrossômicos, tá? Que eu disse que pode causar aquele probleminha, né, da hipoglicemia, tá? E aqui fala também que por ser um bebê muito grande, né, se for um bebezinho que vai nascer de parto normal,
pode ocorrer uma fratura de ombro nele. Por quê? Porque é um bebê que é grande, é largo. Então, na hora que ele vai estar na passagem, né, durante a passagem, pode ocorrer alguma fratura, não, gente, alguma lesão de ombro nesse bebê, certo? Então, pode haver uma distorção, pode haver algum problema de ombro nesse bebezinho, por conta disso, porque ele é muito grande, tá? Aqui, eu até coloquei uma foto para vocês verem a diferença de um bebê, vamos dizer assim, com peso normal, e um bebê macrossômico. Olha a diferença de um para o outro. Tá vendo, gente, como é diferente? Geralmente eles são muito grandes e gordinhos. Dificuldade respiratória e asfixia. Então, é um bebê que ele vai nascer com pouca oxigenação, que vai nascer com dificuldade de respirar, tá? Que vai nascer cianótico, bem azulzinho, roxinho, tá bom? Que às vezes vai precisar requerer que aporte de oxigênio, né? Então, vai ter que colocar oxigênio nesse bebezinho. Desenvolver diabetes e obesidade na infância ou na adolescência, tá? Então, corre o maior risco dele vir desenvolver, né? Porque, como eu disse, além da questão da hereditariedade, né? A mãe tem, o filho tem a propensão, né? Maior de ter. Bebês que pode ser que por eles terem consumindo muita glicose, além de ter contato com muita glicose, né? Durante toda a sua gestação, além de sua formação, seu desenvolvimento ali no útero da mãe, né? Então, bebezinhos que pode ser que venha a ser obeso, né? E venha a ter diabetes no futuro também. Morte fetal súbita intrauterina, né? Então, pode acontecer dessa mãe perder seu filho, né? Se lá o bebezinho acabar morrendo, né? De uma hora para outra ali dentro do útero dela. Pode acontecer também, tá? Ter essa morte fetal, se essa glicemia dessa mulher que tem diabetes não for controlada. Além disso, também pode ocorrer hipoglicemia logo após o nascimento, foi o que eu falei para vocês, lembram? Sendo necessário internamento em UTI neonatal por pelo menos de 6 a 12 horas. Tá vendo, gente? Se acontecer hipoglicemia, o que pode acontecer com o neném? Apesar de serem graves, todas essas alterações podem ser evitadas quando a gestante faz o acompanhamento pré-natal adequado e mantém sua glicemia sob controle durante toda a gestação. Valores de referência normal, tá, minha gente? Eu quero dizer para vocês o seguinte: para a gestante e para a pessoa normal, o valor de glicose é um pouquinho diferente, tá certo? Para a gestante, normalmente, o diabetes já é considerado diabetes quando está já um nível menor do que com a pessoa normal. Ó, deixa eu mostrar para vocês entenderem. Aqui eu coloquei os valores normais, né? Para uma pessoa normal, que não está grávida. Então, é normal quando faz o jejum, tá? A glicose em jejum, minha gente, o que é isso? É aquele examezinho que você não come nada, você tem que estar pelo menos 8 horas sem comer nada, tá? Pelo menos 8 horas, de 8 a 12 horas sem você comer nada. Aí você acorda de manhãzinha, tá? Não come nada e vai tirar o sangue, né? Que geralmente o glicose em jejum, né? Então, é coletando o sangue. Aí vai lá, coleta o sangue para poder fazer a análise, tá? Glicose em jejum, o nome desse exame. Aí o normal é dar até 99 miligramas, certo? Então tem que dar até 99, 99 é o limite, certo? Aí tá normal, você não tem diabetes. O pré-diabético é entre 100 e 125. O que é pré-diabético? É aquela pessoa que já merece atenção, pessoa que tem que começar a praticar atividade física, é uma pessoa que tem que mudar ali os hábitos alimentares, porque se não mudar, vai desenvolver para um diabetes, vai evoluir para um diabetes, tá? Então, são pessoas que precisam se cuidar para esse número diminuir para ficar num valor normal, tá bom? Então, é entre 100 e 125. Aí, vai ser diabético quem? Aquele paciente que mediu a glicose, e essa glicose dele deu acima de 125, tá? Então, a partir de 126 miligramas, aí é considerado diabetes, né? Porém, se der esse valor, você tem que fazer novamente. Você vai repetir o exame, tá? Para ver se realmente vai dar essa alteração,
tá bom? Não vai ser só com um exame só, que você já define, já diagnostica como diabetes. Tem que fazer 2 exames como contraprova, tá bom? Faz um, deu alterado, você faz o outro como contraprova. Tendo o resultado dos 2 maior que 125, né, a partir de 126, aí realmente você está com diabetes. Aí tem que procurar, vai ser encaminhado, né, para começar o tratamento. Aí dependendo, né, por exemplo, se fosse 126, né, que é baixinho ali, só ia ser necessário fazer uma dieta, uma mudança na dieta, né, orientar praticar atividade física, tá? E conforme vai aumentando, né, esse número aí de miligramas é que você vai ter que tomar um antioral, vai ter que tomar o oral, né? Ou vai ter que fazer o uso de insulina. Insulina é só em último caso, né? Quando é aquela glicose extremamente alta que não consegue ser controlada pela medicação oral. Aí já na gestante, minha gente, olha só. Na gestante, o normal tem que ser menor que 92. Tá vendo que tem a diferença? Enquanto na pessoa normal é até 99. Né? Aqui tem que ser menor que 92. Então, você, no máximo, para quem é gestante, tem que ter 91, certo? No máximo. E até mudou, porque antigamente era 85 o limite. Era 85. Aí mudaram. Hoje em dia, né, mudou essa classificação. Aí a gestante, ela até 91 é considerado normal. E diabetes gestacional, né, entre 92 e 126, certo? Entre 92 e 126 já é considerado diabetes gestacional. Aí você vai dizer, e se passar de 126, não é diabetes gestacional não? Não. Se passar de 126 miligramas, quer dizer que aquela mulher ela já tinha diabetes antes dela engravidar, antes da gestação dela, certo? Porque para ser diabetes gestacional, o limite é 126, tá bom? Passou de 126, é uma mulher que com certeza ela já tinha diabetes antes. E às vezes nem sabia, tá bom? E como diminuir os riscos para o bebê, né? Então a mãe ela tem o diabetes, como é que faz, né? Para diminuir o risco, né, de haver algum dano, algum problema naquele bebezinho, no desenvolvimento daquele bebê. Né? Então, tem algumas formas, né? A principal, a que mais eles orientam, né? É a questão do controle, certo? Então, tem que ser feito esse controle de da hiperglicemia. Então, essa gestante, ela precisa tentar manter esses níveis de glicose normal, né? Então, tem que mudar a questão da dieta, né? Da alimentação dessa gestante. O médico, ele vai incentivar ela a fazer exercício físico, né? Então, fazer caminhada, né? Tem a questão também, quando é aquela mulher que, vamos dizer assim, que ela já tinha diabetes antes, certo? Não desenvolveu durante a gestação. É aquela mulher que ela já tinha diabetes, ela já tem diabetes. E ela quer engravidar, é importante que ela vá no médico antes, né? Para fazer esse acompanhamento por pelo menos 3 meses, né? Para manter, como eu disse, manter essa glicemia controlada antes dela engravidar. Então, se ela quer engravidar e ela já é diabética, né, ela tem que fazer esse acompanhamento, né? Normalmente acompanhamento com o endocrinologista e o ginecologista, obstetra, tá? Ela vai fazer o acompanhamento com esses médicos, né? Para poder manter a glicose normal, né? Vai ser o endocrinologista, que é o médico hormonal. Ele vai ajudar ela a manter esses níveis de glicose normal para poder ela, aí sim, ela engravidar e diminuir o risco, né, dela passar algum problema para essa criança. Eu já falei essa questão dos 3 meses, começar a tentar engravidar, tem que consultar, né? Além disso, é fundamental adequar a alimentação, fazer exercícios, tá vendo? Para manter a glicemia sob controle. Foi o que eu já falei, sabe? Não vou nem ler. O que mais? O ideal no acompanhamento de diabetes é o rígido controle glicêmico, dieta, exercício físico e atendimento profissional. A manutenção da glicemia normal é o ideal durante a gestação. O tratamento da gestante inclui dieta, atividade física e insulinoterapia. Então, para aquela mulher, né, que está com diabetes, ela vai ser feito isso, a questão da dieta, né, atividade física e insulinoterapia, né? Então, são mulheres que normalmente fazem o uso de insulina.
Por quê? Porque as medicações orais fazem mal para o bebê, né? Só tem um que é a metformina, certo? A metformina, ele é um remédio oral, comprimidinho, né, que é tomado, que foi feito estudos com ele e viram que ele não age sobre o feto, né? Então é uma medicação, vamos dizer assim, segura, certo? Apesar que a maioria dos médicos, eles optam por essa gestante tomar insulina, que eles acham mais seguro, tá? Porque eles dizem, né, que as medicações orais podem ser passadas para a criança, para o feto ali. Aí eles estão preferindo a insulina, né? Porém, foi feito esse estudo e foi dito que a metformina é um remédio seguro também, ele é oral, tá? Porque existem vários remédios de diabetes, minha gente, tem glibenclamida, né? A metformina tem um monte, mas aí eles não, os médicos, eles optam mais pela insulina, né? Quando a mulher tá grávida. Os agentes antidiabéticos orais, né, que são os comprimidos, não são recomendados nesse período, mas a metformina mostraram eficácia no controle glicêmico e na ausência de malformações no feto, tá vendo, minha gente? Um estudo que foi feito, porque eles viram que as outras medicações orais, né, causavam problema nesse feto, no desenvolvimento do feto, né, provocavam efeitos teratogênicos nesse feto, né, poderia acontecer desse feto nascer com alguma doença, com alguma malformação. Então, o objetivo é garantir o nascimento de um RN a termo, né, que ele nasça no tempo certo, prevenir essa questão dele não nascer prematuro, né, com peso adequado, certo? Sem ser em peso acima de 4 quilos, né, sem distúrbios respiratórios, livre de malformação. Então, o acompanhamento no pré-natal deve ser feito, né, com obstetra, ao tanto de gente que essa gestante, ela vai ser acompanhada, né, essa gestante que ela tem diabetes durante a gestação dela, então vai ser acompanhada pelo obstetra dela, né, que é o ginecologista obstetra, que faz ali o acompanhamento pré-natal, pelo endocrinologista, né, que é o médicozinho do hormônio, que vai ver todo o controle ali da insulina, essa parte insulínica, o nutricionista, né, que é quem vai passar a dieta para essa mulher, fisioterapeuta, tá? E o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, ele pode, na questão de passar aqueles exercícios respiratórios, né, para essa mulher, pode passar a questão de yoga, né, que ela vai estar trabalhando ali com o corpo, né, já é como se fosse uma atividade física, né, e o psicólogo, né, por quê? Porque a mulher, né, ela vai ficar preocupada, né, você saber que você tem uma doença, que você pode passar algo ruim para o seu filho, que seu filho pode nascer com algum problema, né? Então, é necessário que essa mulher ela também faça o acompanhamento com o psicólogo. Melhora a qualidade da assistência, estimulando a adesão da paciente ao tratamento, o que favorece um melhor prognóstico materno e perinatal. E como prevenir o diabetes, minha gente? Como prevenir de qualquer pessoa não desenvolver diabetes, né? E para aquela mulher, durante a gestação também, como prevenir, né, que ela desenvolva diabetes gestacional? Como? De que forma? Então, a melhor forma de prevenir é através de hábitos saudáveis, né, minha gente? Isso aí foi o que eu mais falei hoje, né, em relação à alimentação, né, à atividade física, principalmente. Então, comer diariamente verduras, legumes e pelo menos 3 porções de fruta. Reduzir o consumo de sal, açúcar, carboidratos e gorduras, tá, minha gente? Essa questão do consumo de sal também vai agir também ali, vai prevenir a questão também da hipertensão, né, arterial, açúcar, carboidrato, né? Parar de fumar, tá vendo? Porque o cigarro é um veneno, né? Então, ali os elementos, as substâncias que são compostas ali no tabaco são muito prejudiciais, né? Praticar exercício físico regularmente, pelo menos 30 minutos por dia, né? Pode ser até, minha gente, uma caminhada leve, né? O importante é que você se movimente. E manter o peso controlado, tá? Então, esses, né, são as principais formas de prevenção, certo? Certo, gente? Pronto, então, em relação, né, a esse tema, né, então era só isso que eu queria falar para vocês, tá? Espero que não tenha restado nenhuma dúvida, né, em vocês sobre esse tema.